Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa ele é gravado, mas você pode entrar em contato conosco através de diversos canais. O telefone 21 3386 1400, o WhatsApp 21 984 86 7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Você pode enviar para nós as suas perguntas, suas solicitações, qualquer contato, nós estamos aqui. Então, através desses três canais, nós estamos aguardando. Esse nosso programa, ele tem reprise aos sábados às 23 horas, 11 horas da noite, e aos domingos às 20h50, quer dizer, de 10 para as 9 da noite. Você vai encontrar também no nosso site, radioriodejaneiro.am.br, os 4 últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, você vai encontrar todos os programas gravados até o dia de hoje. Nós agora vamos estudar a mensagem número 49 do livro Fonte Viva, União Fraternal. E vamos ouvir na voz do nosso locutor, Cláudio Ferreira. União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se faz o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta.
Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhança, realização, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós vemos aqui mais uma vez Emmanuel nos fazendo refletir de uma maneira muito interessante. E ele vai buscar um assunto mais do que atualizado para nós: união fraternal. Esse é o grande objetivo da humanidade. Um dia que nós tivermos essa verdadeira união entre todos, nós estaremos no mundo já de regeneração, já passando para mundo mais evoluído, né? Então, aqui na colocação de Paulo, carta aos Efésios, no versículo 3º, né, do capítulo 4, o Emmanuel foi buscar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é bem interessante, porque Paulo sempre nos traz também muitos ensinamentos. E nessa carta aos Efésios, Paulo está preso, né, como ele diz, prisioneiro no Senhor, e ele roga que as pessoas vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, cada um de nós recebeu uma vocação, cada um de nós tem uma atividade, tem uma capacidade para ser desenvolvida. E ele recomenda, então, aos Efésios: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, realmente, docilidade e humildade são virtudes que nós temos que buscar. Paciência, mais do que nunca. E, nas palavras de Paulo, suportando uns aos outros com amor. Então não é aquele suportando chateado, zangado, de cara feia, simplesmente porque não tem outro jeito, mas é com amor, né, com dedicação, fazendo uma troca verdadeira um em relação ao outro, e cada um respeitando o espaço do outro, né, a experiência, o dom do outro. E aí é que ele diz que nós façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a paz, ela é fundamental, porque é ela que vai nos dar essa unidade da verdadeira fraternidade. Não podemos ser fraternos se estivermos brigando uns com os outros, discutindo, aborrecidos, chateados, né? E Paulo, ele ainda completa, ele fala da unidade, né? Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé. Então ele está mostrando que a nossa unidade de espírito é com Jesus, com o nosso Mestre. E ele complementa: um só Deus e Pai de todos. Então Jesus é o caminho e Deus é a grande união de toda a humanidade, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então Deus está acima de todos, permeia todos nós e está em todos nós. Nós sabemos, né,
que Deus está na nossa consciência, que está dentro de nós próprios. Nós somos parte de Deus. Somos criaturas, mas Ele se faz presente e a nossa consciência registra a nossa posição em relação à lei divina e nos alerta. E Paulo ainda complementa, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ou seja, nós somos cativos de Jesus, como diz o Paulo, né? Por quê? Porque nós entendemos a missão e agora não há como fugir. Nós estamos prisioneiros realmente, no bom sentido, de corpo e alma, a esse grande mestre que nos guia, que nos orienta. E quando ele diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então cada um tem a sua tarefa. Um é o apóstolo, o outro é o profeta, o outro é o evangelista, e outro é pastor, e outro é mestre. E ele completa, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele aqui caracteriza o corpo de Cristo com o que nós diríamos, né? A igreja, a união de todos os cristãos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Então, na verdade, ele está mostrando que, naquele momento, nós ainda éramos muito jovens na doutrina do Cristo, no entendimento. A lei mosaica ainda era muito forte. E a lei do amor de Jesus, ela contrastava assim de uma maneira muito intensa. E havia necessidade realmente que nós amadurecêssemos. E aí Paulo ainda diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então nós temos agora uma doutrina que nos faz alertar e nos dá parâmetros para compararmos aqueles nossos profetas, aqueles evangelistas, os nossos mestres. Qual é o caminho que eles estão nos mostrando? Será que estão criando caminhos pessoais? Caminhos diversos do nosso Cristo? Porque Cristo é a cabeça, na fala de Paulo. Nós temos que seguir a verdade em amor, crescendo com Cristo. Então, o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada um de nós tem a sua função a realizar. Todos nós temos dons que precisamos desenvolver e precisamos amadurecer para que a gente possa compreender melhor o modelo que Jesus nos deixou e colocarmos em prática. E Paulo ainda diz, não vivam mais como os gentios, quer dizer, nós quando não conhecíamos ainda a doutrina cristã, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, e eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então ele mostra aqui uma série de erros que nós até hoje cometemos, mas se nós observarmos o Cristo, os ensinamentos são outros.
Então nós precisamos nos transformar. Então, Paulo ainda nos diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então, aquele velho homem que vivia no erro, nós temos que deixar para trás. Nós éramos enganados, muitas vezes por ignorância, outras vezes até mesmo pela nossa invigilância, e outras vezes porque seguíamos sem raciocinar os nossos modelos, mas agora nós temos o modelo, que é Jesus. E aí ele faz uma série de recomendações, que nós devemos falar a verdade, apaziguar a ira, antes que o sol se ponha. E aqui é uma experiência muito interessante, em que, quando se trabalha com casais, há uma recomendação muito bacana, que é exatamente isso. Se você tiver uma desavença, uma discussão, um desentendimento qualquer com a sua companhia, a sua esposa, a sua companheira, a sua consorte, qualquer que seja o nome, não importa, aquela pessoa que convive com você, que você, antes de se pôr o sol, que você acalme a sua ira e busque a paz. Se ainda assim não foi capaz, passa a noite e ao amanhecer, antes do sol se levantar, tenta novamente. E a gente sabe que as coisas vão acontecer. Então é importante que o sol não se ponha ou que ele não se levante sem que a gente esteja em paz com aqueles que convivem com nós. Paulo ainda diz: trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E ele deu esse exemplo, ele foi para o deserto, trabalhou e estava sempre ajudando, e isso nós devemos fazer também. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, a gente cuidar com aquilo que a gente fala, Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então nós temos essa necessidade de só falar aquilo que vai ser bom, aquilo que vai ser edificante, que vai ser útil. E ele diz que nós nos livremos da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, de toda a maldade. Que nós sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele nos faz este alerta de conduta, uma verdadeira carta de conduta, que serve até hoje para nós, muito importante. E o Emmanuel, ele traz aqui para a gente, na sua reflexão também, logo no início, quando ele diz: à frente de teus olhos 1000 caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. Então nós já temos o modelo Jesus. E quando a gente olha para frente, nós temos inúmeras maneiras, inúmeros caminhos, como ele bota, 1000 caminhos. São muitos caminhos para a gente escolher. E ele completa: são milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Então ele está nos alertando que existem muitos caminhos. Tem muita gente seguindo conosco, nos acompanhando. Mas que a gente siga sem temor, que a gente siga aquilo que nós escolhermos. E ele nos alerta: estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportaste a união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Isto é muito comum. Ao invés de nós seguirmos o exemplo de Jesus e tentarmos ser exemplos para aqueles que nos acompanham,
Muitas vezes a gente começa, até pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, a começar a achar que nós é que somos os guias, nós é que estamos conduzindo. E não somos nós temos que ser exemplo. É Jesus que precisa aparecer, não somos nós. E a gente até gostaria que as pessoas seguissem, né, as nossas orientações, os nossos exemplos, nos admirassem. E isso é um erro grave, né? Nós temos que vencer tudo isso. Emmanuel ainda nos diz: une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Então cada um tem o seu caminho, não exige nada de ninguém, faça a sua parte. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. Faça a sua parte. E ele dá um exemplo muito bom: a nascente busca o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Então a gente tem que ir se agregando e cada vez aumentando o volume das nossas ações, das nossas utilidades, caminhando em direção ao mar, que para nós é Jesus. E essa unidade espiritual é um serviço básico da paz. Então, nós vamos observar que tem muitas pessoas que já estão devotadas às crianças, pessoas que já ajudam os doentes, os velhos, os jovens, aqueles que cuidam do solo, aqueles que já cuidam da educação dos animais, né? E nós temos também aqueles que são doutrinadores na extensão do bem. Então, ele nos orienta: honremos a cada um deles com um gesto de compreensão e de serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Então, nós temos que honrar esses irmãos que já conseguem fazer isso tudo, e a melhor maneira é estarmos junto deles, aprendendo com eles, praticando junto com eles, porque é isso que vai nos unir. E essa evolução, ela é infinita. E o Emmanuel nos lembra: aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. E há um alerta também aqui: não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Não tente ser o modelo para as pessoas. Aqui na rádio a gente tem essa preocupação. Muitas pessoas escutam a rádio e dizem assim: deu na rádio, eu escutei na rádio, então é verdade. Não caia nisso. Muitas vezes, por mais que a gente se esforce, que a gente vigie, nós podemos nos enganar. Nós temos que seguir o Cristo e não aquilo que é dito, aquilo que é demonstrado por cada um de nós, porque todos nós podemos falhar, né? E Emmanuel vai concluir: a união fraternal é o sonho sublime da alma humana, mas ela só acontecerá a partir do momento que nós respeitemos uns aos outros, que nós cultivemos a harmonia diante dos ambientes que nós estamos chamados a servir. Então é aqui na rádio, é na casa espírita, é nos ambientes todos onde nós estivermos, cultivar a harmonia, respeitar os outros, principalmente aqueles que pensam e agem diferente de nós. Nós temos que respeitar. E se puder auxiliá-los, nós vamos auxiliá-los. Caso eles estejam em erro, nós procuraremos auxiliá-los, passando a orientação de Jesus. Mas Emmanuel é enfático: somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, qualquer que seja a nossa conduta, que ela seja com harmonia, que seja com paz, para que todos unidos possamos realmente manter esse espírito que o Cristo trouxe para nós, da verdadeira fraternidade. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.